mais um vídeo da série sobre Blazor. No vídeo anterior eu demonstrei como criar toda a infraestrutura necessária para trabalhar com ASP.NET Identity e JWT no Blazor Server. Dessa vez eu vou utilizar a mesma aplicação para consumir essa infraestrutura de autenticação, mas utilizando uma aplicação Blazor WebAssembly. Então, se você perdeu a primeira parte da demo, dá uma olhada no vídeo que está aqui na descrição, e se você tiver qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Então, considerando que a gente já tem aqui a nossa aplicação Blazor Server criada, vamos para a nossa aplicação Blazor Server Client. Considerando que a gente tem três projetos na mesma solution, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é referenciar os nossos usings que são necessários para o Identity JWT, a autenticação, funcionar no Blazor WebAssembly. Um exemplo é esse Authorization. Vamos instalar aqui o pacote necessário, que é Microsoft ASP.NET Core Components Authorization Accept. Deixa eu recusar aqui, escolher a versão correta. Vocês viram que já tem um monte de preview 5 do .NET Core disponível. Não está totalmente estável ainda, mas é interessante dar uma olhada para ver as novidades. E então, depois de a gente fazer o import do ASP.NET Core Components Authorizations, a gente já consegue mudar aqui esse para Authorize Route View. Eu já demonstrei isso no Blazor Server. Nesse aspecto é exatamente a mesma coisa. Eu demonstrei isso em dois vídeos anteriores na série. E vou mudar aqui para Cascading Authentication State. Então, com isso daqui a gente já vai poder alterar os nossos componentes para mudar o estado em caso de autorizado ou não. Eu estou instalando aqui esse Blazor Local Storage, que é o package necessário para a gente manipular informações no Local Storage do navegador de forma fácil em aplicações Blazor. E eu vou criar aqui um new folder chamado Providers. A implementação é um pouco demorada, mas eu acho que é importante fazer o passo a passo aqui para demonstrar tudo aquilo que está acontecendo, tudo aquilo que foi feito de forma certinha. Você pode aumentar a velocidade do vídeo. Criei dentro dessa pasta Providers uma classe chamada API Authentication State Provider, porque a gente vai precisar criar um provider que vai fazer o gerenciamento do estado da autenticação para a gente, seguindo o padrão que existe do .NET Core, que trabalha com Authentication State Provider. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar as nossas propriedades globais, vamos assim dizer, da nossa classe, HTTP Client, porque a gente vai precisar fazer requests na nossa API do backend site que a gente criou no vídeo anterior, retornando para a gente o token JWT, e vou instanciar aqui uma variável do tipo iLocal Storage Service, que é do namespace Blazor Local Storage, que a gente acabou de instalar. E eu vou utilizar aqui injeção de dependência para fazer com que essas variáveis sejam populadas. Como a gente vai referenciar alguns serviços no startup da nossa aplicação Blazor WebAssembly, isso vai ser instanciado via injeção de dependência. Então, no construtor da classe API Authentication State Provider, eu vou popular aqui, é obrigatório passar esses dois parâmetros, HTTP Client e iLocal Storage Service,
Então, baseado no que vai ser vinculado na injeção de dependência, as propriedades privadas HTTP Client e Local Storage vão ser populadas. Esse modo de trabalhar facilita muito unit tests ou teste de integração atrelados à classe especificamente, porque você consegue fazer injeção, criar um mock do iLocal Storage Service, conexão com o banco de dados, o que você precisar que necessita de recursos externos ou que estejam alheios ao propósito principal da classe em si. O primeiro método que a gente vai criar aqui é esse método MarkUserAuthenticated, porque se a autenticação for bem sucedida, a gente vai precisar armazenar no local storage informações a respeito do que foi retornado pelo ASP.NET Identity para a gente lá do back-end. Então eu vou instanciar aqui um objeto de tipo Claims Principal, que não tem segredo nenhum, não tem diferença em aplicações Blazor em relação a outros tipos de aplicação ASP.NET Core, é exatamente a mesma coisa, e é uma coisa que é de certa forma repetitiva, porque acaba se fazendo esse processo praticamente da mesma forma em quase todos os projetos ASP.NET ou ASP.NET Core que nós desenvolvemos. Eu vou criar do zero aqui, eu tenho isso pronto de outras aplicações, mas eu vou criar do zero aqui para demonstração. Então eu criei um class identity, e o class type vai ser name, e o name vai ser o e-mail passado pelo usuário. A gente está convencionando aqui que o login do usuário vai ser o e-mail, e o out state que a gente vai precisar. Deixa eu só herdar aqui, não tá errado isso daqui. Vou fazer a herança aqui já da classe Authentication State, porque a gente vai utilizar injeção de dependência e passar isso daqui de forma genérica e abstrata. Então, Authentication Provider State, deixa eu só fazer a referência aqui. Pronto, ele está reclamando porque existem membros, métodos da outra classe que precisam ser implementados obrigatoriamente. Já a gente faz isso. Então, nesse MarkUserAuthenticated, eu preciso criar um objeto do tipo Claims Identity, e em relação ao processo de autenticação, eu preciso passar essa informação numa instância do objeto Authentication State, que é padrão, e caso essa operação seja bem sucedida na etapa anterior de se chamar esse MarkUserAuthenticated, a gente vai notificar aí a aplicação Blazor de que o estado em relação à autenticação, autorização mudou, porque a gente está modificando informações do local storage e mudando informações a respeito de autenticação. Então todos os componentes, tudo que está atrelado necessita de informações de autorização na aplicação Blazor, precisa ser notificado dessa mudança. E caso o usuário se desconecte da aplicação, eu vou instanciar aqui um Claims Principal vazio e passar aqui para o Authentication State esse usuário vazio, que então, se não tiver usuário autenticado, não vai ter nada no local storage, ou vai ter um usuário vazio, e se tiver um usuário autenticado, a gente vai passar as informações de autenticação do JWT, informações a respeito do profile desse usuário no local storage. Então a gente já tem aqui os nossos dois primeiros métodos, MarkUserAuthenticated e MarkUserAsLogout, caso
o usuário pressione a opção logout futuramente no sistema. E a exemplo do que a gente fez no Mark User Authenticated, a gente precisa utilizar o Notify Authentication State Change aqui também para indicar para a aplicação Blazor de que o estado da autorização mudou. Nesse caso, que não existe mais usuário autenticado. Isso é uma operação meio que padrão em aplicações Blazor, porque existe uma necessidade de nós avisarmos para a aplicação Blazor de que o estado de componentes, o DOM da aplicação e também o estado da autenticação se alterou. Considerando que a gente está trabalhando com JWT e está recebendo a informação em determinado formato, mas vai precisar armazenar em outro, manipular em outro formato na aplicação Blazor WebAssembly, que é a aplicação client que está consumindo isso, estou criando um método aqui que vai retornar um enumerable claim e vai fazer o parse daquilo que a gente vai receber do JWT para esse padrão. Isso tem disponível na internet, em fóruns, não fui eu que inventei isso, eu só peguei o que eu já faço há muito tempo em relação a parse JWT Claims Identity e você pode ver outros exemplos também na internet. Eu só estou fazendo passo a passo aqui para que pode ser que tem alguém que esteja assistindo o vídeo que nunca fez isso anteriormente e precisa entender de forma básica o que precisa ser feito, ao invés de pegar simplesmente um código pronto e utilizá-lo. Então, um outro método que a gente precisa criar aqui é um método que vai fazer um parse para base make without padding. Se você nunca precisou lidar com bytes relacionados à conversão, existem determinados padrões que precisam ser seguidos e algumas tratativas que precisam ser feitas para evitar que sejam disparadas exceptions pela aplicação. Então, é muito importante fazer esse part seguir essa estrutura, porque se acontecer algum tipo de exception na sua aplicação, considerando que a gente está trabalhando com Blazor WebAssembly e que o usuário, a partir do momento que ele acessa a aplicação, o usuário faz download, o browser faz download dos arquivos, fica um pouco mais complicado de ficar fazendo o redeploy da aplicação. Então fica aí até uma dica de que esse tipo de aplicação, Single Page Application, que utiliza muito o cache via browser, é muito importante ter a ciência de que é um tipo de aplicação que não é recomendável que você fique fazendo deploy constantemente, porque dependendo da configuração, dependendo do cache do navegador, dependendo de uma série de fatores, o usuário pode não estar utilizando aí a versão mais recente que você publicou lá no servidor para ele fazer download. Então, depois de fazer aqui o parse do JSON bytes, existe um key value pair que é relacionado às roles e o objeto que foi retornado, mas a gente precisa fazer uma tratativa aqui. É sempre importante checar se o role está Luna, porque não necessariamente um usuário autenticado via Spinet Identity vai ter uma ou N roles associadas, e se a roles começar com brackets, eu vou fazer o parse aqui para string, passando roles. Ok, então se tiver separado por brackets, isso significa que vai ter mais de uma vinculada. Então a gente precisa, se começar com brackets significa que é um array, então a gente precisa tratar de
fazer o parse disso para uma array de string. E para cada item nesse array de string, deixa eu mudar aqui o nome, parsed role em parsed roles. Para cada um, no list claims que a gente criou lá em cima, a gente precisa adicionar esse claims type. Vou colocar role aqui e parsed role. Então eu estou adicionando a list claims um por um do parse que a gente fez da deserialização do objeto JWT, e se tiver apenas uma, eu vou adicionar apenas uma aqui, sem problema nenhum, claims type role, e vou passar roles.toString, porque só tem uma. Então novamente, essa é uma operação que normalmente eu não fico fazendo do zero sistema por sistema, eu estou fazendo mais, já tem isso pronto, mas eu estou fazendo para mostrar caso alguém nunca tenha visto. Vou remover aqui do developers o claim types role, e após isso eu vou adicionar aqui no claims add range, eu vou adicionar aqui todas as claims type que existem no developer que a gente fez parse, e que obviamente são diferentes de role, porque a gente já fez um processo diferente para role no statement anterior. Então, new claim. Isso não é algo que se faz com muita frequência, a não ser que alguém trabalhe exclusivamente aí com módulos de autenticação, com sistemas voltados para autenticação. É algo que a gente faz se o sistema tem diversos módulos para serem implementados, ou vários sistemas. Normalmente se faz uma vez só no começo do projeto normalmente, então é normal quando está se implementando pela primeira vez, ou mesmo que já tem experiência com isso, toda vez que vai fazer, às vezes existem dúvidas e problemas que vão sendo encontrados no caminho, vão sendo solucionados passo a passo. Tá faltando aqui a implementação desse método parse base 64 sem padding, e aqui eu vou fazer um switch, vou mudar o nome para base 64 aqui, e se o base switch base 64 dot length, então dependendo do tamanho aí do padrão aí do base 64, a gente precisa obter os bytes de forma diferente. Não é muito comum dar problema com isso, mas quem já teve problema com isso e já bateu a cabeça com isso algumas vezes, acaba implementando isso sempre. Então, se for 2, vou dar o break. Se for 1, deixa eu só verificar aqui um negócio. Ok. Ele está reclamando aqui ainda na minha classe de alguma coisa que está pendente. Vamos ver aqui. Doesn't implement. Ok. Implement abstract class. Ok, estava faltando esse get authentication state async.
var saved token, local storage, get item async, string. Então a gente vai armazenar, como a gente vai armazenar no local storage, eu convencionei aqui que o nome da chave lá no local storage vai ser out token e vai ser do... Então estou fazendo um parse aqui para string. Então esse é um método que simplesmente retorna aqui o usuário autenticado, baseado, e no caso como a gente está armazenando essa informação no local storage, de lá que a gente vai pegar. Deixa eu só fazer um null check aqui. Save token. If is null or empty, return new authentication state. E se tiver o token vazio, a gente precisa retornar um usuário nulo ou vazio. Então eu vou retornar aqui um claims principal new claim identity, ok. Então a mesma operação que a gente fez lá no logout, que a gente setou que está no local storage como um usuário dado de autenticação vazio. E caso não esteja vazio esse token lá no local storage, quando eu for obter em alguma parte da aplicação aí o status dessa autenticação, eu preciso validar para ver se esse token é válido lá no servidor. Então precisa fazer uma requisição HTTP aqui para verificar a validade desse token baseado no que a gente configurou lá no Blazor Server em relação a expiração desse token, a chave, criptografia para ver se está batendo e para ver se é um token válido. Então o tipo de authentication header aqui vai ser bearer, que é para JWT. Vou passar o saved token e o return aqui, return authentication state new claims principal. Só que dessa vez não vai ser vazio, porque a gente precisa passar informações válidas do usuário aqui, claims identity. Deixa eu lembrar aqui os parâmetros certinho. New array new claim. Deixa eu dar uma olhada na minha cola aqui. Claim type name e o valor vai ser deixa eu pegar aqui certinho. Como você pode ver, dá um trabalho considerável aí fazer do zero isso daqui, mas a partir do momento que você faz alguma vez, é só criar algo compartilhável para várias aplicações que você tem, que você não vai passar pelos mesmos problemas sempre, porque você vai ter resolvido isso nesse sistema, nesse framework ou projeto compartilhável que você vai criar para a empresa ou para outros projetos Blazor que você criar. Deixa eu só corrigir aqui, verificar o que está errado aqui. Ok, claims principal, claims identity, isso aqui está tudo errado. Eu vou fazer novamente aqui. Ao invés disso, eu vou criar um claims principal e aqui eu vou criar um novo
clan identity. No parâmetro aqui eu vou fazer o parse do token JWT, que ainda está válido, caso esteja, logicamente. O tipo é JWT, ok. Então, o nosso método getAuthenticationState está pronto, deixa eu salvar aqui. Então, a gente já tem praticamente a nossa classe AuthenticationState Provider aqui praticamente pronta. Vamos fechar aqui, vamos para o próximo passo, que a partir do momento que a gente criou o provider, deixa eu adicionar aqui mais um folder na aplicação que vai chamar Services, porque uma coisa é o Authentication State Provider, outra coisa são os serviços que vão gerir o processo de autenticação para a gente, são coisas distintas, e por questão de boa prática eu vou criar aqui uma interface chamada IOutService, porque a gente vai trabalhar com injeção de dependência na aplicação. E aqui eu vou utilizar a classe LoginResult, que a gente criou no terceiro projeto da Solution, que contém toda a implementação, as classes, etc., compartilháveis entre a aplicação Blazor Server e Blazor WebAssembly. E na interface aqui, o método login, que vai receber um login model, que são os dados que vão ser inseridos no formulário vão ser passados através de um formulário de login, e o retorno vai ser login result. Lembrando que a gente já fez esses métodos aí na aplicação Blazor Server na demo anterior. Um outro método da interface aqui que vai ser register, e o retorno vai ser register result, e o parâmetro vai ser register model. Então, na tela que vai ser utilizado pela classe que vai implementar o método que vai ser utilizado pelo componente aí de criação de usuário, de novos usuários no ASP.NET Identity. E a nossa classe OutService, deixa eu só salvar aqui antes que trave. Deixa eu verificar aqui uma coisa no Authentication State Provider. Eu vou copiar aqui essas duas propriedades, porque a gente vai precisar também para essa classe. Deixa eu só fazer a referência aqui. Local Storage, ok. Então aqui no construtor da classe, a OutService, deixa eu só colocar aqui uma nova propriedade, Private Read Only, Authentication, deixa eu pegar o nome certinho aqui, Authentication, do tipo Authentication State Provider, Authentication State. Deixa eu colocar um underline aqui, que é o padrão que eu utilizo para propriedades privadas que vão ser populadas através de injeção de dependência ou no construtor da classe. Então, no construtor da classe aqui, Public OutService, como a gente vai trabalhar com injeção de dependência, igual na classe Authentication State Provider, a gente precisa referenciar aqui criar um construtor que recebe os parâmetros dos tipos dessas propriedades. HTTP Client, Authentication State Provider,
Authentication State Provider. E, por fim, iLocal Storage. Então, o primeiro método que a gente vai criar aqui é o nosso método de login. Então, na verdade de registro, deixa eu só colocar a referência aqui. Lembrando que a gente tem dois métodos na interface que eu não referenciei ainda, já vou fazer isso. Register Model e deixa eu colocar aqui já Register Quick Actions Implement Interface. Então a gente tem Login, Logout e Register. No Register aqui, o que a gente precisa fazer? A partir dos dados que foram inseridos no formulário, então já a gente vai associar aí um componente que a gente vai criar Register com a model, Register Model. Então, nesse método aqui a gente vai fazer uma requisição HTTP POST, passando aí pro nosso método que a gente criou na demo do vídeo anterior lá no Blazor Server, pro método correspondente a Register. Deixa eu só corrigir aqui. Register Result. E vou passar aqui o caminho que é API Accounts. Lembrando novamente que as APIs a gente criou no vídeo anterior, então se você não teve oportunidade de ver, dá uma olhada, o vídeo está aqui na descrição. O vídeo é um pouco longo também, mas se tiver um tempinho, dá uma olhada, porque está bem detalhado lá a implementação da infraestrutura do JWT, ASP.NET Ident, tudo certinho. Então aqui nesse método register, a gente só vai fazer um post para o nosso método da API, isso vai retornar para a gente um register result. Aqui eu não estou utilizando error handling, exception handling ou qualquer outro tipo de pattern, porque a gente vai pegar o resultado desse result e fazer a tratativa lá no componente para, se tiver erro, a gente exibir uma determinada mensagem. Se tiver autenticação feita ou registro feito com sucesso, a gente toma uma outra ação lá. E no nosso método de login, eu vou fazer o parse aqui do nosso para JSON do nosso login model, e a gente precisa fazer a autenticação lá no servidor, fazer o post disso também. Então post async, o caminho aqui API login, e vou passar aqui new string content. Deixa eu arrumar aqui. New string content. Vou passar aqui login JSON e o encoding. Deixa eu passar aqui certinho. Deixa eu fazer a referência system.txt. O encode vai ser o TF8.
Deixa eu ver aqui o que ele está reclamando. Await, ok. E o media type vai ser application JSON. Tá, deixa eu ver o que ele está reclamando aqui ainda. Ok. Async. Quando a gente utilizou o atalho lá para fazer o implement, para gerar um método para a gente pedir a interface, os métodos pendentes de implementação, ele não trouxe o async. Ok. E o login result aqui, o resultado na nossa requisição HTTP post, a gente vai fazer um parse aqui do resultado para a class login result, que é o resultado esperado lá da requisição. Response await response content read as string async. Então a gente está recebendo de uma model de um formulário, ou seja lá o que for, enviando a requisição, uma requisição post lá para a aplicação Blazor Server, e a partir do momento que se recebe o resultado, a gente está fazendo parse para a class login result, e considerando que o retorno da informação é JWT, vou colocar essa tratativa aqui, JSON Serialize Options. E se o resultado, se na verdade a requisição retornar um estado de sucesso aí da requisição, vou retornar o login result. Se não, se retornar na verdade um erro, eu vou retornar o login result. E se não tiver erro nessa requisição, se a autenticação tiver sido bem sucedida a partir dos dados de login e password que foram passados para a requisição post, eu vou armazenar aqui o token no local storage, numa chave chamada out token, poderia ser o nome que você convencionar sem problemas. Então, o nosso método de login está quase pronto aqui. O compilador está reclamando aqui de alguma coisa relacionada. Não estou retornando aqui o login result ainda. Então a gente precisa fazer um parse aqui. Deixa eu verificar aqui o que está errado. Ok, a partir, utilizando o nosso Authentication State Provider, a gente precisa fazer o assignment que o usuário foi autenticado com sucesso. E então vou utilizar o método aqui mark user authenticated e vou passar o login result. Deixa eu fazer ok, login model, e-mail, ok. Então, eu estou marcando esse usuário como autenticado, baseado no método que a gente criou previamente, e esse método está notificando a aplicação de que a autenticação foi bem sucedida, ou que a autenticação, o estado da autenticação mudou, e como o método está esperando como retorno login result, deixa eu fazer aqui uma nova requisição HTTP, passando aqui Authentication Header. No Authentication Header vai a indicação de que
é uma requisição, uma autenticação via JWT, login result token. Então, mesmo depois de ter mandado o login, eu estou refazendo aqui o processo de verificação da validade do token. E a última coisa que está faltando aqui é return login result. Então tá tudo ok com esse método. Agora o logout, a gente precisa remover do local storage o token que estava lá previamente, que foi armazenado no momento do login. Existe uma discussão grande aí sobre as várias opções que existem para armazenar esse token. Normalmente, se o token de expiração for baixo, eu não vejo tanto problema de deixar no local storage, mas existe muita discussão em cima disso. Para essa demo eu vou deixar dessa forma, armazenando no local storage, mas eu acredito que seja algo interessante para se discutir aí, para dar alternativas em vídeos futuros. Então, se o usuário for logout, eu vou setar como nulo aqui. E o próximo passo, a partir do momento que a gente já tem a nossa infraestrutura aqui, já tem o API Authentication Provider e já tem também a nossa classe Out Service, que vai fazer as requisições lá, a conexão com o Blazor Server através de chamadas de API, mudar o estado de autenticação. O próximo passo é criar os nossos as páginas de login, logout e register, que é basicamente um formulário que vai associar uma model a esse formulário e após isso vai chamar os métodos na nossa classe OutService que a gente já criou. Então essa é a última parte da demo. Então no nosso componente register, deixa eu só colocar aqui nas referências do imports, se você quer que algum namespace, o recurso de algum namespace esteja disponível globalmente, sem ter que ficar fazendo using dentro de cada componente, é só você vir nesse arquivo imports no Blazor WebAssembly e referenciar esse namespace aqui, então os recursos atrelados a esse namespace estarão disponíveis de forma global quando você estiver trabalhando no contexto dos componentes. Deixa eu copiar e colar aqui. Deixa eu verificar se está faltando alguma coisa aqui, que eu acho que está faltando. Tudo ok. Então aqui no imports eu vou referenciar aqui Blazor WebAssembly, Blazor App Authentication Assembly, que é o nome da nossa solution, server.model. Está reclamando aqui porque é só .server. Pronto, então eu estou fazendo referência ao projeto Blazor Server, porque a gente tem models lá. E se lembrar aqui, a gente tem um terceiro projetinho aqui chamado Shared, que contém as nossas models. Na verdade não é o server aqui, é o Shared. Me enganei. Então, a partir do momento que a gente colocou no imports lá o nosso projeto Shared, essa model já está disponível. Então a gente não precisa fazer o using aqui no nosso componente. Vou criar aqui uma variável do tipo bool, que vai indicar para a gente se a requisição de registro de novo usuário teve algum erro ou não. A gente poderia verificar se o array atrelado ao result tem algum item na lista referente aos erros também. É uma opção. Eu vou criar um método aqui chamado handle registration. Por padrão, show errors vai ser false.
E no variable result aqui, eu estou fazendo um assignment aqui porque como false dentro do método, porque uma autenticação feita com sucesso pode ter sido feita anteriormente, o usuário está na mesma página sem ter feito refresh, então o estado não basta utilizar o valor default aí do show errors, somente isso após o load do componente. E aqui eu vou fazer a injeção aqui do out service que a gente criou. Deixa eu só referenciar aqui certinho. Providers, vou tornar esse assignment global também, essa referência global, porque a gente vai utilizar a imagem do componente para a gente não ter que ficar repetindo isso. E também, além do providers, eu vou colocar os services aqui. Então, já não está dando mais erro aqui de compilador. Então, aqui no nosso método handle registration, a partir dos dados que vão ser digitados no formulário, eu estou passando para o método register um objeto do tipo register model que a gente instanciou, criou no início do block code. Então, caso a autenticação retorne um status de insucesso ou de falha de autenticação, o show errors vai estar true e o errors, que é o nosso name de string, vai receber o valor dos erros retornados aí na autenticação pelo método que está presente na API criada lá no Blazor, na aplicação Blazor Server, no outro projeto que está na Solution. E caso a autenticação tenha sido feita com sucesso, eu vou utilizar o Navigation Manager, Navigation Tool, para fazer um redirect para login. Então, a partir do momento que o usuário acabou de ser criado, eu não estou autenticando ele por padrão, eu estou fazendo com que ele se autentique logo após a criação. Eu já tenho HTML pronto nessa parte, não vou ficar digitando tudo para a gente ganhar tempo, mas basicamente tem um formulário aqui e caso tenha algum erro, eu estou exibindo no início do componente a lista de erros retornados pelo método de autenticação que está na nossa classe outService. E o formulário aqui, que é um edit form normal, que eu já demonstrei como isso funciona em vídeos anteriores. Estou associando a model register model aqui, onValidateSummit, estou passando aqui o método handle registration e tem 4 campos aqui, campos de texto básicos, e estou utilizando o validation message aqui, que eu já demonstrei como isso funciona também em vídeos anteriores, como trabalhar com forms e validation em aplicações Blazor Server e Blazor WebAssembly. Então a gente já tem a nossa register pronta aqui. O próximo passo é criar o login, que vai ser um form também de forma básica, vai ser muito semelhante, na verdade, o nosso componente register, só que as ações que vão ser chamadas vão ser, ao invés de register, vai ser login. Mesma coisa no header, no início do componente, eu estou exibindo uma lista de erros, caso tenha, e o formulário está associado também a model, login model, que está aqui, está faltando a referência, ele aqui, ele não está encontrando, deixa eu dar uma olhada aqui.
está faltando algum import. Deixa eu verificar aqui. Isso daqui. Login results. Blazor shared. O namespace aqui estava errado. Ok, agora está reconhecendo, então a gente tem uma propriedade do tipo login model, a gente associou essa login model a esse formulário e existe um campo login senha, um formulário padrão, e no submit do form, estou chamando o método login da classe OutService, e caso seja feito com sucesso a autenticação, eu estou redirecionando aí para index, que é o componente padrão que existe no projeto. Poderia ser tomado qualquer outra ação que você preferisse. E o último que a gente precisa criar aqui é o logoff, o logout, que é o mais básico de todos. Eu tenho isso pronto também, deixa eu copiar e colar. Então a rota vai ser logout e vai ter uma única implementação aqui, que na inicialização do componente, quando a gente redirecionar o usuário para essa componente logout, ele vai chamar o método logout do OutService e vai redirecionar para login de novo. Então não precisa ter HTML aqui, é só um componente utilizado para redirect mesmo. No nosso shared aqui, deixa eu só verificar um negócio aqui rapidinho. Tá faltando um componente aqui. Deixa eu criar esse Blazor component. Login display. Que lá no header da aplicação, independente do local onde o usuário esteja, a gente vai fazer uma jogadinha aqui, que se o usuário estiver autenticado, a gente vai exibir o nome, e se não tiver autenticado, a gente vai exibir as opções de register e login. Então, estou utilizando aqui essa tag authorized e not authorized, que eu já demonstrei em vídeos anteriores. Então, se tiver autorizado, se tiver autenticado o usuário, vai exibir o que está dentro da tag authorized, e se não tiver autorizado, vai exibir o que está na tag not authorized. E aqui no nosso main layout, vou apagar esse conteúdo aqui e vou referenciar esse componente login display. Então vai ficar disponível, como está global aqui, vai ficar disponível seja lá que componente o usuário acessasse, isso sempre vai estar disponível de forma global. E existem algumas pequenas configurações aqui que a gente precisa fazer na inicialização do nosso projeto Blazor WebAssembly. A gente não tem aqui nesse projeto especificamente uma classe startup, mas a gente pode fazer a manipulação da configuração dos nossos serviços atrelados à aplicação na inicialização aqui nesse programa CS, nessa classe program, no método main, e a gente precisa fazer algumas configurações aqui. A primeira delas é adicionar o serviço OutService, porque a gente está utilizando injeção de dependência. Então, a partir do momento que a gente adiciona dessa forma, todas as classes que possuem aí no construtor referência a esse OutService vai ser populado automaticamente. Mesma coisa aqui para o API Authentication State Provider. Então no .NET Core você tem algumas formas de registrar serviços aqui. Eu estou utilizando o Add Scoped. Existe o Add Singleton e o Transient.
numa futura oportunidade eu crio um vídeo para falar a respeito disso, que não se aplica somente a aplicações Blazor, mas a qualquer aplicação ASP.NET Core, ASP.NET MVC, Razor, etc. E além do Authentication State Provider, eu vou adicionar o serviço aqui Add Blazor Local Storage, que é o serviço que é referente ao serviço atrelado ao NuGet Package Blazor, que a gente está utilizando para fazer manipulação aí de informações no local storage. E vou especificar aqui o serviço Add Authorization Core, passando opções vazias aqui. Lembrando que lá no Startup CS da aplicação Blazor Server a gente precisou especificar aqui o processo de autenticação, porque a autenticação ocorre lá também. Haja vista que as APIs estão utilizando a autenticação via JWT. Ok, aparentemente está tudo certo aqui. Deixa eu fazer o build da aplicação. Com certeza depois que a gente rodar a gente vai encontrar aí alguns erros de runtime, porque a gente escreveu muito código aí sem rodar a aplicação, o que é normal. Deixa eu apagar a referência aqui, que a gente não precisa mais disso. E aqui também a gente não precisa mais disso, que a gente trocou lá a model login result, o namespace para o shared ao invés do server. Então a aplicação está fazendo build aqui. A gente fez muita implementação, tanto na outra demo quanto nela, e está rodando a aplicação pela primeira vez agora. Vamos ver aqui se a gente vai... Os 3 projetos buildaram sem problema. Então eu espero receber aí algum erro logo no começo. Provavelmente a gente tem alguma coisa para ajustar aqui. Sim, deu erro. E é interessante fazer dessa forma porque eu mostro os erros que vão dando para mim e provavelmente você teria os mesmos problemas e a gente vai resolvendo junto aí cada um desses problemas. Ele não está reconhecendo aqui não está registrando de forma correta esse Authentication State Provider, então a adição do serviço para isso falhou. Vamos ver se a gente descobre aqui o problema. Aparentemente tá tudo certo aqui, mas ao invés de fazer Add Service, Add Scoped, só passando o Authentication State Provider, eu estou associando aí Authentication State Provider com o API Authentication State Provider, porque a classe customizada que a gente criou, o Provider, está herdando de Authentication State Provider. Então, continua dando um erro aqui. Ok, mesmo erro. Então, além disso, a gente precisa fazer mais alguma coisa aqui. Vamos dar uma olhada. Existem alguns erros que dão para rodar Blazor WebAssembly para alguns tipos de coisa, que muitas das vezes necessitam que a gente sete para false. Deixa eu só pegar aqui certinho esse Blazor Link on Build, que
Isso é uma nova feature que foi adicionada a Blazor WebAssembly que torna o processo de build e runtime muito mais rápido, porque não é compilado e enviado para o browser aquilo que não é necessário, vamos dizer assim. Vamos rodar a aplicação aqui novamente. Coloquei esse namespace Microsoft ASP.NET Core Authorization lá no componente. Continuo não adiantando. Vamos ter paciência aí para descobrir. Ok. Então a gente tomou 3 ações para tentar resolver o problema. Não é isso. Nesse caso, o erro não está muito amigável. Ok, nem dando um restart aqui funcionou. Então aqui eu acho que isso daqui tá sobrando aqui. Esqueci de tirar. Depois que a gente mudou a linha de baixo, se a gente rodar a aplicação, de qualquer forma, acho que as 3 alterações que a gente fez seriam necessárias de todo modo. Então, torcemos aí para rodar, dessa vez funcionando certinho. Então, se a gente clicar no Register aqui, deixa eu colocar aqui um e-mail fictício, alexandre2@hotmail.com. Considerando que a gente está utilizando o Data Annotation, ele já vai ficando verdinho lá se o campo é válido, se as condições da validação estão sendo satisfeitas ou não. Isso é muito bacana, porque a gente não precisa programar para isso, é implícito. Vou colocar um password aqui, repetir. Deu erro, porque... Vamos dar uma olhada aqui. Ok. Not found. Não faço ideia o que esteja faltando aqui. Vamos dar uma olhada. Ok. Aqui tá tudo certo. Out service. Provavelmente o caminho dessa API aqui tá errado. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ao invés de API accounts, é account só. Então, o erro não está muito amigável lá, então vale a pena dar uma conferida aí no que a gente fez. Por intuição, aí eu fui no caminho da API. Então, se a gente for no Register aqui, colocar um e-mail fictício, lembrando que a gente está utilizando a ASP.NET Identity, utilizando o SQL Server, as tabelas já foram criadas, tudo certinho, no vídeo anterior, utilizando Entity Framework e Code First. Então, se a validação não é satisfeita, ele já mostra aqui, coloquei dados válidos. Deu certo aqui, porque a gente tinha programado para redirecionar para a tela de login, caso o registro tenha sido feito com sucesso. E se eu fizer aqui, colocar aqui os dados de autenticação, alexandre1@hotmail, colocar a senha que eu registrei anteriormente, ele já fez o login aqui. E se a gente der uma olhada, deixa eu voltar
Aqui para o nosso login display tem Authorized, então se tiver autenticado aparece uma coisa, se não tiver autenticado aparece outra. Então tá autenticado, tá aparecendo o botão de logout e hello e o meu e-mail lá, o meu nome de usuário. E no local storage aqui foi armazenado o alt token aqui, então está funcionando a gravação do JWT que foi do token JWT no local storage que foi retornado pela API no processo de autenticação. E aqui no alt service, se a gente der uma olhada aqui, vou colocar aqui o breakpoint. Por algum motivo ele não parou no breakpoint, mas funcionou. Acredito que seja um problema de runtime no debug do Blazor WebAssembly. Lembrando que a versão final do WebAssembly vai ser disponibilizada, a previsão era maio desse ano. Vamos ver se por conta desses problemas aí da pandemia não vai se alterar. Então tá completa a nossa aplicação, tem toda a configuração no Blazor WebAssembly, no Blazor Server, feito no vídeo anterior, com JWT, ASP.NET Identity, Entity Framework, Code First, todo o processo de infraestrutura para trabalhar com JWT e ASP.NET Identity, as adaptações no Blazor WebAssembly para consumir esse processo de autenticação foi feito também. Então se a gente coloquei o breakpoint agora lá no Blazor Server, que é mais estável o processo de debug lá, então digitei os dados de login novamente. Está fazendo o processo aqui de configuração do JWT a partir dos dados de login, verificando se a validade disso, e está gerando aqui o token e retornando para a aplicação WebAssembly. Funcionou certinho. Essa foi a demonstração do começo ao fim, tanto no vídeo anterior como nesse, da criação de uma infraestrutura para trabalhar com Blazor, ASP.NET Identity e JWT. As duas demos dão aproximadamente 2 horas e 15 de vídeo. Então, se você tiver qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. É um assunto complexo e a implementação pode variar de acordo com o seu cenário, mas via de regra, uma autenticação Blazor, WebAssembly e Blazor Server pode funcionar dessa forma perfeitamente e funciona para a maioria dos cenários. Muito obrigado, até a próxima.